Ok, pessoal, vamos estudar agora como é que funciona a memória RAM, tá? O meu objetivo aqui é estudar mais a questão do funcionamento lógico dela, não nada construtivo. O meu simulador aqui, o Logic, ele me dá esse componente de memória RAM. Fantástico, perfeito. Para trabalhar a questão lógica. Vamos ver aqui o que ele tem. Ele tem essa entrada A, address, entrada de endereços. Ele tem essa entrada bidirecional B. Por que ela é bidirecional? Porque a memória RAM ela é de escrita e leitura. Então, uma hora eu vou estar gravando dados nela, e esse D vai ser uma entrada de dados, e vai ter horas que eu vou estar querendo ler o dado que eu gravei. Então, ela vai ser uma saída. Então, ela é entrada e saída aqui. Eu tenho um pino de clear, e quando eu ativo, limpa toda a memória. Eu tenho um pino que aqui no meu simulador ele chamou de LD Load, mas vocês vão encontrar muito provavelmente nos datasheets de tipos de memória reais Write Read. Então é um pino que seleciona se minha memória está trabalhando no modo escrita ou leitura. 0 é escrita e 1 leitura, nesse caso aqui. Eu tenho uma entrada de clock, que ela vai ser responsável por habilitar a gravação ou a leitura. E eu tenho uma entrada de chip select, que é para poder habilitar a memória. Quando está em 1, a memória está habilitada. Eu deixei ela sempre habilitada aqui para a nossa simulação. No circuito real, você pode querer desabilitar ela se ela não estiver em uso, para poder economizar energia. Então vamos começar vendo aqui como é que funciona o endereço. Como ela é uma memória RAM, uma memória de acesso aleatório, a primeira coisa que eu posso perceber é que eu posso colocar o endereço que eu quiser aqui. Eu estou com o endereço 000. Então eu estou aqui na primeira posição, na posição 0. Eu vou pular direto para o endereço 4. Percebe que ele veio aqui para baixo. Eu não precisei passar pelos endereços anteriores, ele veio direto para baixo. Agora eu vou para o endereço 6. Ele já pulou para cá. Agora eu vou para o 2. Ele pulou para cá. Voltei para o 0. Então, o valor que eu colocar aqui no endereço vai ser a posição que eu vou acessar na memória. Eu não preciso passar pelas posições anteriores para chegar numa posição mais avançada. Então, isso é o que dá o nome dela de random. Apesar de que o nome mais correto, no meu ponto de vista, seria de acesso arbitrário. Né? Eu decido, não aleatório. Mas tudo bem. Então, eu vou fazer um acesso sequencial aqui só para demonstrar a passagem por todas as posições. Então, 0, aqui eu estou na posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, 6 e 7. Certo? Então, como eu tenho 3 bits de endereço, 2 elevado a 3 é 8. Então, eu tenho 8 posições de memória. É interessante observar esses números que estão bem aqui. Ó. Eles indicam a posição Eles indicam o número da primeira posição aqui dessa linha. Então, aqui nesse 0 está indicando que essa primeira posição aqui é a posição 0. Esse 4 aqui embaixo indica que a primeira posição dessa linha é a posição 4. Então, isso é uma maneira de representar de forma mais compacta. Então, eu coloco o valor só do primeiro e os outros são sequenciais. Né? Então, se essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1, essa aqui é a posição 2, essa aqui é a posição 3. Se essa aqui é a posição 4, essa aqui é a 5, essa é a 6, essa é a 7. Nos mapas de memória, que a gente estiver estudando no microprocessador, vocês vão ver que essa forma de representar aqui é bastante utilizada. É interessante já estar acostumado com ela. Outra coisa importante para falar. O que esse 00 tem aqui? Esse aqui é um número hexadecimal. Então esse 0 aqui, na verdade, são 4 bits. É 000. Esse 0 aqui são mais 4 bits. 000. Então agora eu vou fazer uma gravação na memória, certo? Para fazer a gravação, eu vou utilizar esse barramento para poder disponibilizar o dado no barramento e levar esse dado até a memória. Eu coloquei esses pinos para me permitir colocar um valor a ser gravado. Então eu vou configurar aqui um F. Então eu peguei esses 8 bits e dividi em 2 nibbles. Né? Cada nibble são 4 bits. Então esses nibble mais à esquerda é o nibble high e esses aqui são o nibble low. O nibble high vai me dar o valor do primeiro dígito aqui.
hexadecimal. O enable low vai me dar o valor do segundo dígito hexadecimal. Então eu coloquei todos em 1, que é a letra F. E aqui eu vou colocar 1, 0, 1, 0, que é o número 10, em hexadecimal a letra A. Vou disponibilizar esse dado no barramento. Então já está aqui. Aqui eu tenho esses dois buffers em sentidos opostos, né? O de cima é para permitir a passagem do barramento para a memória. O de baixo é o contrário, da memória para o barramento. Então o primeiro eu vou usar quando eu quiser gravar na memória, escrever na memória. O de baixo eu vou usar quando eu quiser ler da memória. Como nesse momento eu estou escrevendo na memória, eu vou usar de cima. Então o que está faltando agora para o valor ser escrito? Só o pulso do clock. Na hora que eu dou o pulso no clock, gravei o valor FA. Agora eu posso escolher uma outra posição da memória. Vou escolher aqui a posição 1 para gravar um outro valor qualquer. Eu vou gravar agora. Aqui eu vou gravar um C e aqui eu vou gravar um A mesmo. Os buffers já estão habilitados, então falta só dar o pulso no clock. Então eu gravei aqui outro valor na memória, CA. Formando aqui faca, né? Só para brincar um pouco. Eu vou agora colocar um valor na posição de memória qualquer. Vou botar na posição 5 aqui. Vou colocar o valor... Então um valor pequeno. Então o valor 6. Pronto. 0,6. Vou gravar. Pronto. 0,6. Então vou colocar mais um valor na memória. Posição 3. Na posição 3 eu vou botar o valor que é aleatório. Vou dar um pulso. Botei aqui 5 e 6. 56 hexadecimal. Então dessa forma eu estou gravando a minha memória. Digamos que eu gravei e esses eram os valores que eu queria na minha memória. Terminei de gravar. Agora eu quero ler. Eu quero ler o valor da memória. O que eu vou fazer? Mudo aqui meu pino write, de write para read. Então read é 1. Minha memória agora está no modo de leitura. Tenho que dizer qual é o endereço que eu quero ler. Digamos que eu quero ler o endereço 3. Eu quero ler esse valor hexadecimal aqui, 56. Agora eu vou habilitar o buffer para poder disponibilizar esse valor aí no barramento. Então observa que agora que eu disponibilizei no barramento, apareceu aqui 5, 6. Então eu estou lendo. Se eu tivesse um registrador aqui, eu poderia armazenar esse valor e deixar ele guardado. Tá? Eu não quero me estender muito mais. Eu acho que isso aqui é o básico para a gente entender como é que funciona a memória.